Olá, eu sou Maria do Rosário Alves Pereira, professora de Literatura Brasileira e Língua Portuguesa dos cursos técnicos e da graduação em Letras do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e integro o programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Viçosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das maiores escritoras brasileiras, Lígia Fagundes Telles, nascida no dia 19 de abril de 1918. Muito interessante essa informação, porque durante muito tempo foi divulgado que Lígia teria nascido no ano de 1923. Mas devido ao seu falecimento no dia 3 de abril de 2022, e de acordo com pesquisas de genealogistas em documentos familiares, como por exemplo a certidão de casamento, do primeiro casamento de Lígia com Gofredo da Silva Telles, chegou-se à conclusão de que não. Na verdade, ela nasceu em 1918. Então, há essa pequena discrepância no que se refere à questão da data de nascimento da escritora. Uma diferença aí, portanto, de 5 anos. E Lígia Fagundes Telles começou a sua carreira literária ainda muito cedo. Em 1938, ela publica o seu primeiro livro, Porão e Sobrado, com recursos do seu pai, que a auxiliou. E desde cedo, Lígia trilhou caminhos um tanto quanto distantes para as mulheres ainda àquela época, nos anos 20, pouco depois dos anos 20, ali nos anos 30, nos anos 40, em que não era tão comum que as mulheres tivessem determinadas carreiras públicas. E Lígia, ela vai estudar direito, ela vai estudar educação física e inclusive recebe um conselho de sua mãe, quando indaga sua mãe, de acordo com diversas entrevistas dadas pela escritora, ela recebe esse conselho materno de que ela estava escolhendo um caminho muito distante do caminho escolhido pela maioria das mulheres naquele momento, inclusive quando ela decide se tornar escritora, mas ao mesmo tempo a mãe lhe dizia: isso irá te dar algum tipo de independência financeira. Pode ser que seja difícil arrumar marido, a mãe lhe dizia, mas a independência financeira você terá. E realmente, Lígia resolve trilhar todos esses caminhos, realizar esses cursos e posteriormente enveredar em definitivo pela sua carreira literária. Então é muito bonito ser percebido na trajetória da escritora todas essas questões familiares, todas essas questões sociais, e nós nos colocamos a imaginar como tudo isso teria de alguma forma impactado a sua vida e também impactado a sua literatura. As 3 primeiras obras da escritora, quando posteriormente ela faz a reedição definitiva das suas obras, primeiro pela editora Rocco, depois pela Companhia das Letras, os 3 primeiros livros ela pede que sejam tirados de sua obra definitiva, pois ela ainda os considerava um tanto quanto imaturos. E o primeiro grande livro da escritora a ser considerado pela crítica literária é justamente o livro Ciranda de Pedra, publicado em 1954. E de acordo com alguns críticos, como por exemplo o próprio Antônio Cândido, era um livro que denotava a maturidade da escritora. Lígia irá escrever também outros romances, como por exemplo As Horas Nuas, mas de fato ela ficará mais conhecida na literatura brasileira pelo trabalho realizado no conto. Então é uma das nossas grandes contistas realmente, e em sua obra nós observamos que ela perpassa por diversas temáticas, sobre as quais iremos falar um pouco mais adiante. Mas antes, lembremos-nos de alguns destes livros de contos de suma importância, trabalhados ainda hoje, tanto no ensino técnico, no ensino médio, quanto também nos cursos de graduação em letras e também pelo público em geral. Dificilmente nós conhecemos alguém que nunca tenha lido nada ou que não conheça Lígia Fagundes Telles, dentre aqueles que se dizem leitores habituais. E dentre esses livros de contos, nós destacaríamos o livro Antes do Baile Verde. Nós temos também A Estrutura da Bolha de Sabão,
Ambos angariaram inúmeros prêmios e também receberam inúmeras traduções. Chamamos atenção aí para a tradução, inclusive, de A Estrutura da Bolha de Sabão para a língua francesa, pois há notícias esparsas de que houve também uma boa adesão do público francês a esse livro da Lígia Fagundes Telles. Nós temos ainda o Seminário dos Ratos, temos Verão no Aquário, temos ainda a Disciplina do Amor e, mais recentemente, Invenção em Memória, já ali nos anos 2000, Durante aquele Estranho Chá, que também é um livro bastante híbrido, um misto de crônica de viagem, de diário, de algumas lembranças e dados esparsos também de Lígia. E no que se refere, voltando aí à questão dos romances, não poderíamos deixar de lado aquele que é considerado o maior romance de Lígia Fagundes Telles, As Meninas, publicado nos anos de 1970, em plena ditadura militar brasileira. E a propósito disso, vale a pena nós nos lembrarmos, inclusive, de uma fala de Lígia que era muito recorrente, dizendo que a crítica muitas vezes não lia com atenção a sua obra, pois a consideravam uma escritora pouco engajada. E realmente, quando nós nos debruçamos sobre o texto literário propriamente dito, nós observamos que há sim um engajamento político. No livro As Meninas, por exemplo, no meio do livro, há uma descrição de uma cena de tortura. Nós sabemos que uma das personagens, o livro ele é narrado por três moças, por três protagonistas femininas que ocupam espaços sociais e lugares de fala bem distintos, e uma delas, inclusive, é uma guerrilheira. Ela atua contra a ditadura militar, é considerada uma subversiva dentro daquele ambiente em que as três crescem, em que as três vivem na juventude, melhor dizendo, que é justamente um internato de freiras. E aí outras personagens também vão se desenrolando ali ao longo do romance e nós vamos conhecendo que também existem outras personagens, outras vozes que se fazem resistência àquele momento. E em várias entrevistas a Lígia fala que em conversa com seu segundo marido, Paulo Emílio Salles Gomes, uma figura proeminente no campo do cinema, que em conversas com ele tinha alguns contatos, de acordo com algumas versões dessa entrevista, porque há versões diferentes, mas de acordo com algumas versões ele tinha alguns contatos em órgãos ligados à imprensa, ligados ao governo, melhor dizendo, ditatorial, e os censores não teriam lido o livro até o momento em que há a descrição dessa cena de tortura, porque teriam achado o livro muito chato, coisa de mulherzinha. E para quem leu a obra, nós sabemos que o aspecto do fluxo de consciência, a introspecção, três focos narrativos diferentes em primeira pessoa. Então é um livro que realmente carrega nas tintas do intimismo, e uma das possibilidades é essa, de que não tenham lido porque acharam o livro muito chato, conforme ela mesma conta. Lígia integrou durante muito tempo a Academia Brasileira de Letras, como já dissemos, angariou diversos prêmios, dentre eles o Prêmio Camões, maior prêmio em língua portuguesa para a literatura no ano de 2005, e também foi traduzida em vários países. No que se refere às temáticas, nós poderíamos destacar o aspecto do insólito em sua obra. Então, o insólito, o maravilhoso, tem um apelo muito grande em alguns de seus livros, em especial em alguns de seus contos. Tanto é assim que uma das coletâneas que ela lança é intitulada justamente Mistérios, em que há um ar, em certa medida, fantasmagórico, ou algo, né, alguns detalhes, algumas situações que ferem a lógica da realidade. Então nós temos esse apelo. Um dos contos mais famosos de Lígia nesse sentido é o conto As Formigas. Nós temos também a questão do feminino, que há que se destacar, pois a maioria das protagonistas de Lígia Fagundes Telles são mulheres, e nós vemos que inclusive as figuras masculinas ocupam lugares subalternos, secundários em sua obra, ou são figuras muito esfaceladas, assim como a própria estrutura familiar, que também é um tema caro a Lígia, e é uma estrutura familiar em geral também um tanto quanto quebrada, um tanto quanto esfacelada de fato. Então, quando esses protagonistas, esses homens aparecem nos livros de Lígia, em geral, ou são pais, ou são maridos, ou são companheiros que têm alguma falha de caráter muito grande ou que não conseguem lidar com determinadas situações e assim sucessivamente. Então, o protagonismo feminino
se destaca, de fato, na sua obra, não só pelo quantitativo, mas também pela forma como essas protagonistas, como essas personagens são por ela representadas. A morte, a loucura e a memória também são temas importantes para a escritora, mas ao final nós vamos destacar alguns aspectos no que se refere ao memorialismo, ao aspecto da memória especificamente, e também a solidão e a angústia do homem em meio ao mundo contemporâneo, por assim dizer, que é algo que também interessa Lígia nos seus ambientes quase sempre urbanos, por assim dizer. Lígia, ela nasce em São Paulo, passa a maior parte da sua vida, toda a sua vida praticamente, em São Paulo também. Então, as tintas urbanas e esse homem em meio à cidade grande e a todas essas questões que também são trazidas aí pelo aspecto da metrópole, pelo aspecto urbano, de alguma forma também reverberam em suas personagens e em seus textos. E no que se refere ao conto especificamente, em entrevista concedida aos Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, a Lígia vai dizer que ela percebia que estava nascendo um conto quando ela observava que, de certo modo, suas personagens eram limitadas. Então ela fala isso com um tom de certo bom humor nesta entrevista, dizendo que essas personagens precisavam viver aquele instante na sua máxima intensidade, como se não houvesse ontem e como se não houvesse amanhã. E de fato o conto ele funciona assim. Muitas vezes nós conhecemos determinados flashes narrativos, mas não temos acesso ao que está por vir e nem tampouco ao que já ocorreu na vida daquelas personagens. Então ela diz que o envolvimento com o leitor tem de ser um envolvimento mais imediato. E aí poderíamos até lembrar de algumas teorias do conto, como do Ricardo Piglia, do Cortázar, por exemplo, que falam exatamente isso, que o conto ele tem que funcionar como um soco no leitor. Então é aquela sacudidela. E a Lígia fala isso na entrevista, porque ela diz que ela não tem a noite inteira para seduzir o seu leitor com vinho e caviar. Ou seja, os recursos linguísticos, os recursos literários têm de ser muito bem manejados pela escritora, pelos escritores em geral, para que o conto seja de fato convincente para prender a atenção daquele leitor. E aí, num determinado momento de outra entrevista, é um livro de entrevistas concedidas aí, no caso, a Clarice Lispector, que também foi uma das suas grandes amigas. A Lígia foi muito amiga de Clarice Lispector e também de Hilda Hilst. Há depoimentos, há relatos nesse sentido, de inúmeras trocas frutíferas entre essas escritoras. E numa determinada entrevista para Clarice, ela fala: um conto pode dar assim a impressão de ser um mero retrato que se vê e em seguida se esquece. Mas ninguém vai esquecer esse conto-retrato se nesse retrato houver algo mais além da imagem estática. Então, Lígia, sendo aí uma grande contista, manejava de uma forma muito feliz todos esses recursos da linguagem. E aí, já refletindo sobre esses aspectos estruturais da sua narrativa, nós temos, em geral, cenas que são muito objetivas, diálogos que são muito curtos, mas ao mesmo tempo permeados por uma tensão narrativa muito forte também. E é importante destacarmos que os detalhes sempre são fundamentais na narrativa ligiana. Os detalhes, eles dão quase sempre conformidade a essa narrativa. Então, há um equilíbrio também, é uma espécie de jogo entre aquilo que é mostrado, aquilo que se mostra, que se dá a conhecer para o leitor, mas aquilo que também se pretende camuflar. Então, é nas frinchas, nas frestas da escrita que o leitor vai sendo convidado a desvendar certos mistérios também. É o caso, por exemplo, de um dos seus contos célebres, Venha Ver o Pôr do Sol, no qual ela dialoga também com uma de suas grandes referências literárias, que era justamente Edgar Allan Poe. Um conto sombrio, um conto que tem um espaço também sombrio e no qual, desde o início da narrativa, nós já conseguimos perceber que algo muito ruim, algo nefasto, irá de fato acontecer na vida daquela protagonista, da protagonista do conto. Então já cria-se ali toda uma atmosfera para que o leitor seja envolvido.
Então também as ambiguidades, em outros momentos os finais abertos também são muito caros à escritora, que muitas vezes deixa a cargo do próprio leitor que complete, por assim dizer, nestes finais abertos, a sua narrativa. E essa sugestividade que é também bem forte. No que se refere à questão do insólito, também devemos destacar que esse insólito nunca aparece sozinho, mas sempre dialogando com os aspectos da linguagem. A linguagem é uma grande questão para a escritora e nós vemos isso de uma forma muito bela em contos como, por exemplo, o conto A Caçada, também um dos seus contos mais proeminentes. E isso é bastante importante de nós destacarmos. E no que se refere ainda ao protagonismo feminino, discute-se, em parte, se Lígia ela era uma escritora feminista ou não feminista, até pela evidência dessas mulheres na sua obra, nós já teríamos pistas para responder a esta questão. Mas é importante colocarmos também que ela não levanta determinadas bandeiras explicitamente, mas é justamente nestas situações, em determinadas falas e em determinados detalhes que vão se infiltrando na narrativa, que nós vamos efetivamente percebendo esse trabalho, a forma como ela aborda determinadas questões. Então as suas personagens não são nada maniqueístas, são personagens muito multifacetadas, ambíguas em grande medida também, em vários momentos, até por não saberem lidar com certas situações da vida, como é o caso, por exemplo, de Rosa Ambrosio, protagonista do romance As Horas Nuas, que também é um romance polifônico, por assim dizer, um romance que tem mais de um ponto de vista narrativo. Nós temos inclusive um gato que narra em determinado momento as suas peripécias ao lado dessa protagonista, que é nada mais nada menos do que uma atriz em final de carreira e que não consegue lidar justamente com a perda da juventude e com a chegada do envelhecimento, com o envelhecimento do seu corpo físico. Então há inúmeras digressões por parte dela ao longo da narrativa, tratando também dessas questões, né? Então isso é importante ser colocado, porque em várias personagens nós percebemos esse movimento, ou seja, esse movimento do autoconhecimento ou também do não reconhecimento de sua personalidade, de suas vivências. A negação de determinadas experiências também aparece em alguns contos, né? Que traz essa ideia das personagens cara a cara consigo mesmas, mas que nem sempre conseguem efetivamente reconhecer aquilo que vai dentro delas, digamos, né? É o caso, por exemplo, do conto Antes do Baile Verde. E, curiosamente, a cor verde é uma cor que também é muito cara a Lígia Fagundes Telles. Ela tem inúmeras alusões à cor verde. Então, há um conto que se chama Verde Lagarto Amarelo. E neste livro, Antes do Baile Verde, nós temos o livro que dá com um conjunto de narrativas, mas uma das narrativas tem esse mesmo título, em que nós vamos observar também a questão da insinuação da morte. Então a personagem está prestes a sair para pular o carnaval, enquanto seu pai está morrendo no quarto ao lado. Então o não reconhecimento daquela situação, de uma situação que precisava da sua presença, que precisava ali do seu apoio, e ao mesmo tempo essa insinuação desse clima de morte. A morte, como dissemos anteriormente, também aí sendo um grande ponto de apoio para as narrativas de Lígia Fagundes Telles. E a respeito da cor verde, né? De acordo com alguns estudiosos, é também uma cor ambígua, nós gostaríamos de notar, porque em alguns momentos, de acordo com a simbologia do senso comum, que é mais conhecida pelo senso comum, o verde ele faz uma alusão à esperança, à própria juventude, mas em outros momentos é a decomposição, é a traição, é a perfídia, como por exemplo no conto Verde Lagarto Amarelo, em que nós vamos observar dois irmãos que têm, principalmente um deles que é inclusive um escritor, mas que nutre determinados sentimentos muito ambíguos pelo seu outro irmão, ligados ao rancor, ao ressentimento, ligados ali também à questão da estruturação familiar. Nós temos de observar que boa parte dos textos de Lígia são escritos ali entre os anos de 1960 a 1970, então essa questão da família, ela vai realmente ter vai ser realmente um ponto muito importante, a estrutura patriarcal, etc. Tudo isso vai ser colocado em xeque ali naquele momento. E finalmente gostaríamos de falar um pouquinho sobre o aspecto da memória nos contos de Lígia Fagundes Telles, né? Nós sabemos que é impossível
resgatarmos objetos pela nossa rememoração, pelo menos resgatá-los em sua integridade. Então, muitas vezes, a gente tem determinados vestígios, nós temos determinados pontos de apoio para essa memória, mas nós temos muito mais lacunas e muito mais fragmentos. Então, a estrutura da memória em geral é uma estrutura lacunar, é uma estrutura fragmentária. E a Lígia vai mostrar que muitas vezes, dentro dessas lacunas, essas lacunas elas são preenchidas, na verdade, por fatos que são inventados. Tanto é assim que um de seus livros, justamente Invenção e Memória, é um livro em que ela vai trabalhar de forma mais enfática todas essas questões, né? Essas imbricações entre invenção e memória. Então, até que ponto é memória? Até que ponto é invenção? Quando eu leio, escuto um discurso de uma personagem, até que ponto podemos nos apegar à veracidade daquele discurso, ali no âmbito do literário, mas até que ponto aquela personagem é efetivamente confiável ou não? Então, todas essas dubiedades tornam a sua literatura ainda mais interessante para o leitor, porque nós temos que buscar estes fragmentos, buscar estes rastros, mas nem sempre temos uma certeza acerca daquilo que se desenrola aos olhos do leitor. Então ela coloca em suspenso, por assim dizer, a veracidade dos relatos, a veracidade das versões apresentadas em algumas obras. Isso aparece, por exemplo, no livro As Meninas também. A gente confia, há uma confiabilidade no discurso de uma das protagonistas até um certo ponto da narrativa em que é revelado ao leitor um outro aspecto sobre a constituição familiar, sobre as memórias ali, porque vem a voz de uma terceira personagem e essa voz coloca em xeque tudo aquilo que havia sido mencionado até então. Então, para a gente ter uma ideia do quão multifacetada e ao mesmo tempo do quão interessante é essa literatura de Lígia. Ao ponto de alguns estudiosos, como por exemplo Nelly Novaes Coelho, ressaltarem bastante essa questão da arte da alusão na escrita de Lígia, né? Então, vários pontos, vários fragmentos que são jogados para nós leitores, mas que nem sempre necessariamente nós vamos estabelecer correlações mais exatas, mais fidedignas com estes pontos que nos são apresentados, né? Silviano Santiago também fala isso nos Cadernos de Literatura Brasileira, no número dedicado a Lígia Fagundes Telles, né? Quando ele vai falar sobre esse jogo entre o contar mentiroso e o contar direito que aparece em alguns contos, como, por exemplo, no conto Herbário, no conto também poderíamos mencionar Papoulas em Feltro Negro, que é um outro conto também. Então, no que se refere à memória, essa memória ela é trabalhada pela escritora de diversas formas. Poderíamos pensar também no papel que os objetos têm em determinado jogo cênico, por assim dizer. Então, os objetos também merecem uma investigação na obra da escritora. Poderíamos pensar nesse aspecto da invenção, já mencionado. Poderíamos pensar ainda nos paraísos perdidos da memória, porque existem vários tipos de rememoração. Há aqueles que sentem culpa, mas há aqueles que querem resgatar um passado perdido. Então, há aqueles que gostariam de se lembrar integralmente dos fatos e não conseguem. Há aqueles que dizem se lembrar integralmente desses fatos, mas não gostam daquilo de que se lembram. Então, a forma como a memória aparece é muito variada, realmente. E ainda destacaríamos também o fato de que há aquelas personagens que se lembram, mas sentem culpa ou sentem dor. Então, as memórias dolorosas também têm um apelo muito grande nas obras de Lígia Fagundes Telles, em especial nos contos. E no que se refere aos objetos, muitas vezes os objetos eles são potenciais desencadeadores deste memorialismo, por assim dizer. Então, são pormenores que surgem na narrativa. Ratos, formigas, como por exemplo no conto As Formigas. Nós teríamos pássaros, em outros momentos são sonhos um tanto quanto fragmentados, mas que dão pistas para o leitor, e assim sucessivamente. Então, Fábio Lucas, no texto A Ficção Giratória, de Lígia Fagundes Telles, ele fala isso. São os sintagmas desgarrados querendo significar. Ou seja, querendo fazer sentido ali, né? E isso é muito interessante, né? Quando a gente vai percebendo tudo isso. E o aspecto da culpa, já chegando ao final aqui da nossa fala, nós destacaríamos narrativas extremamente ambíguas,
como por exemplo o conto Helga, que é um conto muito interessante também, narrado em primeira pessoa por um homem que de alguma forma cometeu um ato de grande desumanidade com uma moça. Ele se casa com essa moça e ele comete um ato de grande desumanidade com ela. Era uma moça que tinha uma perna mecânica e ele rouba essa perna mecânica. E é interessante porque a Lígia fala que ela teve a ideia de fazer esse conto, que é o conto Helga. Ela teve a ideia de fazer esse conto, que se passa ali no ambiente da guerra, da Segunda Guerra, etc., a partir de uma notícia de jornal que ela leu. Então nós observamos que todos esses pequenos detalhes, os pequenos detalhes do dia a dia, os pequenos detalhes do cotidiano, também, é claro, as experiências de vida, as vivências de cada um de nós, impactam muito, sobretudo para quem é escritor. Então o escritor ele se apropria de diversos tipos de materiais, de diversos tipos de matéria, de diversos tipos de situações, de elementos e momentos muitas vezes efêmeros e que passam despercebidos ao senso comum. O bom escritor, ele se apropria de tudo isso e consegue, a partir disso e com isso, fazer uma boa literatura. Então, nós recomendamos muito, grandemente, a leitura dos textos de Lígia Fagundes Telles, de seus contos, de seus romances, mas também de seus textos híbridos, porque, independentemente do momento, é uma escritora que merece sempre ser lida, comentada e divulgada.